Tá, o Brasil vai dar errado mesmo se der certo. Tem vídeo novo do Baca Tô de Guerrinha, eu volta acho que aqui aqui no meu no. Mukifo, aqui no Brasil. Aí, pô, bora ver vídeo do Baca aqui no Brasil, velho. Como vocês podem ver, vim visitar a família, né? Os caralho. Agora eu tô de férias lá no Japão. Passar um tempinho aqui. Quem tava me acompanhando aí nas lives aí nos bagulhos já tava ligado que eu ia vir pra cá. E enquanto tô aqui, vou aproveitar pra tentar fazer umas caminhadas aqui, né? Pelo Brasil. Tentar fazer live até ser assaltado, os bagulho assim, né? Os bagulho normal. E hoje eu vou fazer o primeiro vídeo. Lógico que eu vou ter que andar lá pela Liberdade, né? Porque afinal de contas, o canal sobre o Japão, né? Não teria cabimento eu vir para São Paulo e não fazer um vídeo na Liberdade, né? Enquanto estiver andando lá, vou falar um pouco sobre as diferenças, né? Um pouco assim de Brasil e Japão, a minha percepção, minha opinião, né? Sobre questões políticas, econômicas, né? Relacionadas ali ao Brasil e ao Japão. Lembrando sempre que é só a minha opinião, que eu não sou nenhum especialista em porra nenhuma. Mas eu gosto de falar merda na internet, eu ganho dinheiro com isso. Passar pelos meus bequinhos lá, vou passar lá no o Beco dos Aflitos, tá ligado? Que fica lá na Liberdade, lá onde tem a Capela dos Aflitos. Eu gosto de ir lá. Tirar umas fotos também, depois eu posto no Insta. E é isso, mano, vamos lá. Muito bom a palheta, velho. Bom, tô aqui nos meus bequinhos do Brasil. Finalmente. Esse aqui é o meu beco preferido aqui da Liberdade. Já conheci esse beco antes de ir pro Japão. E agora eu voltei. Botaram um portãozinho nele. Mas ainda dá pra entrar. E agora eu vou me acabar aqui, né? Porque agora eu tenho as câmeras boas, vou tirar bastante fotos, caralho, tudo. Mas. Enfim, quem me acompanha já tá ligado, né? Eu já vinha falando faz tempo que eu vim aqui pro Brasil passar as férias, né? Tô de férias lá do meu trabalho no Japão. Vim pra cá ver a família, os caralho, tudo. E essa é a primeira vez, né, que eu venho pro Brasil depois que eu fui pro Japão, né? Pra quem não sabe, eu passei minha vida toda no Brasil, né? Eu fui pro Japão só em 2020. Então eu tô lá há 3 anos mais ou menos. E eu nunca tinha saído do Brasil antes, nunca tinha saído de São Paulo antes, né? Então essa é a primeira vez que eu volto, né, pra cá e eu tenho assim essa tenho algo pra comparar, né? Tenho algo pra comparar. Então, tá sendo interessante, tá ligado? Ver as diferenças assim, ver o que eu sinto, né? O que eu mais sinto de diferença aqui tá sendo principalmente em relação à conveniência, né? Sempre falei isso, acho que o que mais me chama atenção no Japão é a conveniência, né? Tanto de transporte pra se locomover pela cidade, quanto a loja de conveniência, né? As máquinas de bebida na rua, né? São coisas que eu tô sentindo mais falta. Mas de resto, por enquanto, tá bem Mano, legal. o O clima bagulho que daqui do não dá muito Brasil certo no Brasil é as máquinas de me bebida na agrada rua. mais do que o do Japão, né? No começo a gente acha É fácil legal em qualquer no canto. Japão ter as estações do ano todas certinhas, né? Primavera, verão, outono, inverno, mas depois também começa a encher o saco porque o verão é muito, muito quente e o inverno é muito, muito frio, tá ligado? Então chega uma hora também que você começa até a ficar de saco cheio disso aí, você acaba preferindo esse clima mais homogêneo que tem aqui no Brasil, tá ligado? Mas aí também é questão de costume, né? Também já me acostumei com o clima lá do Japão, mesmo no verão, que chega ali 40, 42 graus, também já tô começando a me acostumar, tá ligado? Mas fora isso, né, lógico, tem diversas questões de Parece o Brasil, é segurança, porque é né, a liberdade, as moleque. ruas limpas, né, aqui no Brasil. Não é nem tanto questão, às vezes, lógico, tem muita sujeira aqui no Brasil, né, mais do que no Japão, mas até mesmo questão do pavimento, né, ser novo. Lá no Japão dá a impressão que tudo é sempre muito novo, acho que eles recapiam, né, as ruas com mais frequência do que aqui no Brasil. Então, tudo, a cidade lá, né, tem um aspecto mais bonito, né, no geral, assim, né, mais bem cuidada do que aqui no Brasil, né. Mas quando a gente fala sobre essas diferenças, né, entre o Brasil e o Japão, inclusive vendo meus próprios vídeos mesmo, a galera vê eu andando lá e fica comentando, nossa, né, como o Brasil é atrasado e não sei o quê. Se a gente tivesse um governo decente, né, a gente poderia ser diferente, os caras. E eu Cara, que acho isso mais bonito, interessante, né? Eu acho mano. interessante como a gente sempre tende a ir pra esse lado, né? De achar assim que se o Brasil não é tão bom quanto o Japão, por exemplo, é porque a gente não tem políticos decentes, tá ligado? A gente não tem políticos que consigam transformar o Brasil num Japão, né? E eu acho interessante falar sobre isso, né? Porque lógico que a política brasileira é um desastre, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, né? Porque ao imaginar que a política seria o único fator a fazer do Japão o que ele é, ou fazer da Alemanha o que ela é, ou dos Estados Unidos o que ele é, né? A política é um fator importante, lógico, né? Cara,
Mas, Por isso, mano, mas é papo reto, ó, um bagulho simples. Um bagulho que eu. Tipo, muitas cidades do Brasil, muita, Cuiabá, onde eu moro é uma delas, é aspecto limpeza, tá ligado? Tipo, aqui, mano, tem muito lixo na rua. Tipo assim, não é o pior lugar do mundo, tá ligado? Que tem. Mas tem, mano. E porque a população nos politiza, tá ligado? Tipo, eu tava no ponto hoje, tô no ponto de ônibus, e aí a mulher tava fumando, ela parou de fumar, jogou a bituca assim no chão, tá ligado? E tipo, uns metros dela tinha uma lixeira, tá ligado? E isso é normal. Tá andando no centro da cidade, o cara tá tomando um refrigerante ali, joga na rua, cinco, sei lá, men- alguns metros depois já tinha uma lixeira, tá ligado? Tipo, é um bagulho assim. Então começa nesse aspecto, tá ligado? É... E é um bagulho que eu acho muito pai, mano. Um bagulho que eu acho muito pai. Eu acho muito pai estar com alguém andando na rua e a pessoa vai lá, joga lixo na rua, tá ligado? Eu acho que isso fala muito sobre a pessoa, velho. política no sentido de governo, né? E é bom Mas é para lógico bem que como esses no Brasil, países, né? eles têm diversos outros motivos pelos quais eles são tão ricos e tão desenvolvidos, É bem limpa. Isso é da hora. É exceção, William. Exceção, muita exceção, cara. Muita exceção. né? E é muito interessante mesmo quando você para pra pensar, né? E você pega os países, alguns pelo menos, né? Dos países mais desenvolvidos, mais ricos do mundo, eles estão sempre envolvidos em conflitos geopolíticos, sempre envolvidos em guerras, né? Envolvidos em colonização durante a história, né? Muitos deles enriqueceram às custas da colonização. E o Brasil foi um país colonizado, né? E até por isso a nossa economia se desenvolveu na base de bens manufaturados, né? A gente não se Colonizado, colonizado. Mas o Brasil foi muito, né? É, tipo assim, cara, o Brasil, ele deixou de ser colônia por conta de Napoleão Bonaparte, tá ligado? Que tava invadindo tudo lá, tava dominando a Europa inteira. E aí, o rei de Portugal, na época, se viu, obrigado a se retirar de lá e transformou o Brasil, na capital de Portugal por um tempo. E aí depois que deixou e até, né? industrializou tanto quanto poderia, Deixou de ser essa justamente colônia. porque a gente provém dessa economia de colônia, Mas né? se Então, não, era só pra ser explorado mesmo, pô. Pra ser o máximo explorado. E tanto que o solo é muito bom, né? Era muito bom pra plantar cana-de-açúcar na época. Tinha muito, tipo, ouro e tal. Ah, muita mina, né? Tô aqui, o estado de Minas Gerais leva esse nome. E o clássico pau-brasil. desde lá de trás as coisas elas já acarretam no que é hoje, né? Então, é um pouco de ingenuidade a gente achar que um governo, né, um presidente ou um político, né, pudesse simplesmente estalar os dedos e transformar o Brasil num país tão bom quanto o Japão ou, sei lá, uma outra potência de primeiro mundo, né? E isso é uma coisa que eu sempre falo, né? Não tem como a gente acreditar que um político, seja ele qual for, né, independente de ideologia política nem nada disso, né? Não tem por que a gente acreditar que um político seria capaz de, em 4 anos, resolver 500 anos de problemas acumulados que o Brasil tem, né? Essa é a grande realidade, tá ligado? Então é um processo demorado, né? Um processo lento e que a gente não consegue dar andamento aqui no Brasil, principalmente por conta da ausência de políticas de Estado eficientes, né? Políticas de Estado, que eu digo, né? São essas políticas assim que transcendem o ideal do governo, né? São políticas que focam ali realmente no desenvolvimento da nação e que podem realmente mudar a posição geopolítica de um país, né? No cenário global. Porque isso falta no Brasil, né? A gente vê que no Brasil os governos eles focam geralmente em medidas paliativas, né? Medidas de retorno rápido, né? Que tragam ali alguma melhora, uma melhora momentânea ali na vida das pessoas, porque o foco do governo Pra se manter no governo. é geralmente a reeleição, né? E não Uhum, necessariamente a melhora do país, né? Isso é muito exatamente. interessante. Você pega os 4 anos pra tentar se reeleger novamente, tá ligado? Tipo, bora fazer isso, bora tentar fazer algo que as pessoas estão vendo. Algo mais físico ali, tá ligado? Algo que, tipo, tá ali. Não, não, eu construí um viaduto. Nessa gestão. Tem um viaduto, tá ligado? Tá. Tipo, é o que rola mesmo. O governo quer se manter no governo.
Interessante, né? É, por isso que, tipo, a educação no Brasil é bem complicada, mano. Porque é um bagulho que a- uma pessoa que entrou na escola com 6 anos, ela vai ver mais três, tá ligado? Pelo menos mais três presidentes ali, mano, basicamente, tá ligado? É três reeleições de presidente, tá ligado? Então, assim, é muito tempo, né, cara? Os governos aqui no Brasil, eles É focam muito tempo pra se trabalhar. Então, 4 anos é o foco. Se a gente for reeleito, aí a gente vê o que a gente faz de novo. muito na perpetuação do cargo, né? Mais do que de fato na Isso não é melhora do para qualquer país. cargo, pra Porque tem qualquer muito essa cargo público. preocupação de que, se eu começar um projeto de longo prazo, né, que ultrapasse os 4 anos de um mandato, pode ser que o mérito até por esse projeto, se ele der certo lá na frente, pode ser que esse mérito fique para o meu sucessor, né? E o meu sucessor muitas vezes é um inimigo político, né? Eu acho que isso resulta de uma polarização muito grande da política brasileira, É. né? Os políticos brasileiros, os partidos políticos, eles não se veem. Mano, agora na época da eleição aí, ano passado, se você falasse bem assim, eu não apoio o Bolsonaro, você é petista. Eu não apoio o Lula, você é bolsonarista. Polarizado ao extremo, tá ligado? Ao extremo, mano. Fala, não, cara, não é isso, velho. Eu não acho que nenhum dos dois sejam bons representantes, não vão representar minhas ideias. Isentão, tá ligado? É tipo, é muito polarizado o bagulho. Como parte de um mesmo sistema, né? Eles não trabalham juntos, eles se veem como rivais e eles veem as políticas uns dos outros como as políticas rivais, né? Então é muito difícil você ver aqui no Brasil uma política de Estado, né, que de fato transcenda os 4 anos de um governo e que se perpetue por décadas, às vezes, né, para realmente mudar a infraestrutura do país e realmente fazer com que o Brasil consiga se posicionar de uma forma mais relevante no cenário global, né? Porque é isso que falta, na minha opinião, pelo menos, né? Esse é o grande abismo entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, né? E justamente por haver esse conflito, essa polarização na política, a gente acaba vendo os partidos políticos focando só em medidas paliativas. Porque não dá pra falar em lugares abertos, mano. Se você, por exemplo, mano, teve caso, pô. Aqui em Cuiabá mesmo, de treta dentro de ônibus, tá ligado? Uma pessoa tá conversando com a outra assim no banco, outro maluco escutar e começar a tretar dentro do ônibus, tá ligado? Então, tipo, não dá, mano. Não dá. Se tiver quatro, cinco pessoas, uma que você não conhece, mano, é treta, tá ligado? Medidas rápidas que tragam ali uma melhora momentânea na vida das pessoas, só para elas sentirem que o negócio está melhorando e votarem de novo, né, na reeleição do político. E depois essa política não vai para frente, Tem um né? Enfim, essas salsicha, políticas mano. paliativas, essas medidas paliativas não são suficientes para fazer o país se desenvolver, Japonês, que né? é isso? E isso é muito interessante porque hoje a gente vê a China, por exemplo, né, que Caraca, é que rua bonita, mano. a segunda maior economia do mundo hoje, né? E tem muita gente que critica a China falando sobre a falta de liberdade, a falta de democracia, né, na China, que é governada pelo Partido Comunista, né? Mas a gente tem que reconhecer, lógico, né, que o fato da China ser governada por um único partido é o que garante, né, esse alinhamento das políticas de Estado, né? E eles conseguem fazer projetos de longo prazo, né, que se perpetuam por décadas às vezes e que vão acarretando no desenvolvimento super rápido, né, na industrialização super rápida que a gente vê da China, que foi muito mais rápida do que diversos outros países aí que tiveram esse problema assim de essa dificuldade do alinhamento das políticas de Estado, né? Isso é muito interessante porque se a gente pega o Japão, por exemplo, né, que é um país teoricamente democrático, né? Eles têm as eleições deles lá, não sei se também é de 4 em 4 anos e tudo mais, mas se você vê, desde o final da Segunda Guerra, o Japão também vem sendo governado praticamente por um único partido, né? Que é o PLD, o Partido Liberal Democrata, que é um partido ultraconservador de direita, né? E desde o final da Segunda Guerra tiveram pouquíssimas vezes, acho que foi só assim, um curto período de tempo ali entre o fim dos anos 90 e os anos 2000, que o PLD não ganhou as eleições, né? Que o Japão foi governado pela oposição. Mas no geral, o Japão vem sendo governado há mais de 70 anos por um único partido político também. Então não é muito diferente, né, da situação da China, por exemplo, né, que é governada também por um único partido, né? Apesar de ser uma democracia e de haverem eleições no Japão, é sempre o mesmo partido que se perpetua. E é essa perpetuação que também garante as políticas de Estado, né? A eficiência ali em projetos de longo prazo, né? Que não existe essa divergência
entre Cara, e eu acho que é muito complicado porque a gente pega países muito grandes, tipo, por ser um país muito grande, por exemplo, o Japão, o Brasil, em questão de população, então tem muitas coisas divergentes, tá ligado? Então, assim, o que acontece? Se um partido fica muito tempo no poder, como tem muita gente, é, pode dar treta, tá ligado? No Japão, mano, eu acho que deve ser parecido, tá ligado? Só que o Japão funciona, né? Nessa questão. partidos políticos diferentes, né, que discordam das políticas um do outro e que não dão No Brasil, a sociedade é um pouco mais desigual. continuidade a nada, né, como acontece aqui no Brasil, por exemplo. Então, assim, é lógico que eu não tô falando que o Brasil deveria deixar de ser uma democracia, né? Lógico que não. Mas é interessante como você vê que, às vezes, nesse caso, né, pelo menos, independe até mesmo de questão de ideal político, né? Porque tanto a China quanto o Japão, que têm seus ideais políticos, né, no espectro político completamente diferentes, né? Um é de direita, outro é de esquerda. E mesmo assim os dois se desenvolvem, né? Se desenvolveram do decorrer da história em tempos diferentes, mas Cara, faz sentido pra caralho, mano. houve esse boom, né, econômico, esse boom de crescimento nos dois casos, né? Então você vê que quando as políticas estão alinhadas, né, as políticas de Estado estão alinhadas ali, existe um progresso muito mais rápido, né? Que é uma coisa que a gente ainda não vê aqui no Brasil. Então, assim, mesmo mantendo a democracia, seria importante que houvesse essa conversa maior, né, entre as diferentes. Tipo, cara, muito, muito, muito lixo na rua, tá ligado? Agora imagina esse mesmo take aqui se não tivesse tanto lixo na rua, mano. Quão bonito seria, tá ligado, velho? É um papo reto mesmo, mano. É um bagulho que me pega muito, mano. É o bagulho sobre lixo, tá ligado? Ideologias Tipo, eu acho que um bagulho assim que no Brasil peca muito é sobre as políticas públicas, tá ligado? para que fossem implantadas políticas de Estado mais eficientes, porque você vê, né? Aqui em São Paulo mesmo, né? Eu desde criança, tá ligado? Eu vi começar as obras do monotrilho aqui na Zona Sul, né? E até hoje, eu passei aqui esses dias, né? Que eu vim aqui pro Brasil agora, passei esses dias pelo monotrilho ali e ela tá parada no mesmo, praticamente no mesmo estágio, tá ligado? O bagulho faz mais de 20 anos que a obra tá parada, né? Então você imagina. Cara, é na Copa do Mundo, que a gente cediu em 2014. 2014, estamos em 2023, quase 10 anos. Lá na verdade, isso tem mais, né? Tem mais tempo, porque começou antes. Quando foi anunciado que o Brasil sediaria a Copa do Mundo, aí Cuiabá foi uma das cidades que foi sorteada para poder ter jogos da Copa. Aí eles reformaram, era o estádio do Verdão, aí virou a Arena Pantanal. Eles demoliram lá e tal, eles fizeram o bagulho de novo. E o que acontece? Começaram o projeto chamado VLT, né? Que é o Veículo Leve Sobre Trilho. E cancelaram, tipo, agora. Tipo assim, alguns anos, na verdade, tem uns 2 anos que desistiram. E aí vai fazer acho que é BRT, que é tipo um ônibus, tá ligado? Tipo um bonde, assim. Aí não vai ser mais o VLT. E os caras já tinham, tipo, gastado uns 4 bilhões, tá ligado? 5 bilhões, assim. Tinha gastado muita grana, mano. O dobro, tá ligado? O dobro do que seria a obra, velho. Agora eu não lembro qual que era o valor, tá ligado? Mas, tipo, era muita grana, velho. Acho que não era bi, tá ligado? Ou era, nem sei mais. Mas, tipo, era muita grana, velho. Isso aqui já foi mais que o dobro. Né? E Um não país, fez. né, de dimensões continentais que nem o Brasil. E, tipo, Cuiabá, o centro, tinha muita área verde. Muita árvore, muita árvore frutífera, árvore local. E era um, cara, muito da hora. Tem uma avenida chamada Avenida de CPA, que ela era lotada de árvore. Tipo assim, e árvores frutíferas, tá ligado? É, sei lá, pé de manga, né? Mangueira, pé de caju, os bagulho assim. Tudo foi cortado. Sem falar dos. Agora eu esqueci o nome da árvore que veio há mais de 100 anos pra cá e, tipo, era gigante, assim. É tipo um coqueiro, tá ligado? Tem um nome certo. Esse tipo de coqueiro. Ele é gigante, muito alto, velho. Tipo, fica, sei lá, uns 20 metros, tá ligado? 30 metros, sei lá. É muito alto o bagulho. Que E dependeria cortaram muito. de uma linha, né, de transporte rápido, né, como os trens bala, né, que tem no Japão e na China, por exemplo, né, que conseguiria interligar o Brasil inteiro, né, para facilitar o transporte, né, seria essencial num país do tamanho do Brasil. Mas como é que a gente pode
vislumbrar esse tipo de projeto num país onde uma obra de um monotrilho municipal, né, de meia dúzia de estação demora 20 anos para ficar pronto, né? Como é que a gente pode imaginar que a gente conseguiria fazer uma linha ferroviária de trem-bala, né, interligando o Brasil inteiro? Então, esse tipo de projeto ele teria que perdurar, né? Não poderia acabar ou ficar abandonado com o fim de um mandato, né? Tem algumas políticas de Estado que elas deviam transcender o governo, né? E serem assumidas por cada governante, né? Cada mandato deveria pegar e reassumir e fazer as suas mudanças, suas melhoras, mas continuar com, com as políticas de Estado para que o Brasil pudesse desenvolver ao longo do tempo, né? E não É justamente isso que ele falou, cara. O foda é que quando terminasse um projeto X, ia parecer aquele partido, que aquele governante seria, tipo, ficaria o crédito pra ele, tá ligado? Certa parte, porque a população ia entender assim. continuar estagnado, como sempre está nesse estado de subdesenvolvimento, né? E para além de tudo isso, né, quando você pega ainda países como o Japão mesmo, né, que são países desenvolvidos, são países ricos e hoje em dia já começam a enfrentar diversos problemas econômicos, diversos problemas sociais que a gente fala aqui no meu canal de vez em quando, não são exclusividade do Japão, né? Tem diversos países desenvolvidos que passam por isso, a Coreia do Sul mesmo lá na Ásia enfrenta alguns problemas até mais graves do que o Japão, né? Na Itália também, diversos países da Europa enfrentam esses problemas também, que são aqueles problemas que a gente sempre fala, a baixa taxa de natalidade, né, a estagnação da economia, que decorre principalmente, né, do desenvolvimento, né, isso que é bizarro, tá ligado? Porque você vê, por exemplo, o Japão, que é um país rico, que tem uma distribuição de renda legal, né, e todo mundo consegue ter acesso à educação, né, as famílias conseguem colocar os filhos em boas escolas, as escolas oferecem uma educação de qualidade, os jovens conseguem ingressar em boas universidades, o Japão também tem algumas das melhores universidades do mundo, né? E aí isso acaba acarretando, né, num investimento muito forte em capital humano, né? Acaba que a população, né, japonesa é uma população extremamente qualificada, né? As pessoas são formadas em boas universidades e tudo mais. E aí é lógico, né? Com o pessoal se formando em boas universidades e tendo acesso a bons empregos, ninguém vai querer trabalhar em fábrica, né? Falta gente para trabalhar no setor secundário da economia, né? No setor da indústria, porque esses trabalhos, né, em fábrica, além deles serem trabalhos pesados, eles também pagam menos, né? Então é lógico que se você tem acesso à educação e você consegue realmente se formar numa área e ter acesso a né, ter essa oportunidade de trabalhar num trabalho que ganhe mais e que seja um trabalho até mais confortável e algo que você goste, é lógico que você não vai abrir mão disso para poder trabalhar numa fábrica, né? E aí o setor secundário da economia acaba colapsando, né? Falta gente para trabalhar, né? Falta gente para trabalhar nas fábricas no Japão, por exemplo, né? E como falta gente, as pessoas que trabalham têm que trabalhar em dobro, né? Então as cargas horárias acabam indo para 12, 14, 16 horas por dia, né? Como a gente vê no Nossa. Japão, excesso de trabalho. Fica cada vez mais difícil de se aposentar, porque falta gente, então tem que manter as pessoas trabalhando por mais tempo. Você começa a ver idosos de 70, 80 anos tendo que trabalhar para conseguir se manter porque não tem aposentadoria, né? E por conta de tudo isso acaba acarretando também numa baixa ali da taxa de natalidade, né? Porque as pessoas trabalham tanto também que elas nem têm tempo muitas vezes de cogitar em constituir uma família, tá ligado? Então Pô, acaba os caras não tem o acarretando tempo de nesse cenário que a gente tem hoje no Japão, que é o que a gente sempre fala aqui. E a solução para tudo dar isso, uma que muitos zinha, países mano. ocidentais já aderiram, né? E o Japão sofre pressão, inclusive, para aderir a isso também, seria abrir as fronteiras, né? Facilitar cada vez mais a entrada de estrangeiros para suprir a falta de mão de obra nas fábricas, né? Tem que ser estrangeiros de países pobres, né? Pessoas que sejam dispostas a trabalhar mais para ganhar menos, né? Tem que ser pessoas que vêm de um país que ganham tão pouco que elas aceitem ganhar menos no Japão, né? Menos do que os salários de escritório no Japão, porque mesmo o salário de fábrica ainda é maior do que o dos países deles, né? Então você vê que isso é muito interessante, né? Que tipo, quando o capitalismo consegue erradicar a pobreza, né? Como é o caso do Japão, por exemplo, eles começam a ter que importar a pobreza de outros países, né, para suprir a falta de mão de obra, porque sempre precisa ter alguém que aceite trabalhar mais para ganhar menos, né? Tem que ter alguém que não seja capaz de colocar o filho numa universidade para o filho não virar engenheiro e continuar trabalhando em fábrica, né? Então, Uhum. isso é muito interessante, né? Não, Porque e é por isso que o nosso sistema educacional é o mesmo há 200 anos, tá ligado? Porque vem desde a primeira Revolução Industrial, mano, lá em 1700 e pouco.
Aliás, 1700? 1800. 1870 por aí. Essa faixa. Porque esse é um tipo de problema que não tá nem no nosso horizonte, né? Aqui no Brasil, tá ligado? A gente é tão atrasado, né? Que a gente ainda não chegou nem no pico do capitalismo, né? No caso, a gente já consegue ver daqui, a gente vê a ascensão e a queda, né? Esses países, eles estão lá na frente, eles já ascenderam economicamente e agora eles já estão decaindo. E a gente ainda tá aqui atrás, a gente nem chegou a ascender ainda, né? Mas a gente já sabe que mesmo se um dia a gente conseguisse industrializar e melhorar a distribuição de renda e investir no capital humano, ainda assim a gente já sabe o que nos espera. A gente sabe que lá na frente a gente vai decair de novo, né? E isso nos leva a imaginar, né? Por que insistir nesse mesmo sistema, né? Hoje em dia a gente tem aí, que nem a China mesmo que eu falei, que é um... Ele é um sistema, né, alternativo ao padrão global, né? Dá pra dizer. E que vem tentando consertar, né? Esses problemas aí desses países desenvolvidos que a gente tem hoje, né? Se vai dar certo a gente não sabe, né? Lógico que é um processo de longo prazo, a gente tem que ver como é que vai ser o futuro, mas dá um pouco de agonia, né? Imaginar assim que o Brasil ele tá tão atrasado, né? Mas que ainda que a gente se desenvolvesse, pelo menos se a gente se desenvolver nos moldes desses países desenvolvidos que a gente tem hoje, como o Japão, por exemplo, lá na frente a gente já consegue ver os problemas que a gente enfrentaria, né? Aquilo que a gente sempre fala, né? O Japão, ele tá no futuro, né? E ele já enfrenta os problemas do futuro. São problemas que a gente ainda não consegue nem vislumbrar daqui, né? Porque a gente não chegou lá, né? Mas não quer dizer que mesmo se desenvolvendo a gente não vá enfrentar problemas lá na frente, né? Mas é isso, mano. Eu acredito que. Lógico, né? Sempre falo isso, não sou nenhum especialista, não sou nenhum economista, nenhum especialista em geopolítica, nem em história, nem nada. Mas é evidente Ah, que não eu tem quis te como a gente falar, achar então, esse bagulho de que prefeito aí, na uma cidade má colada gestão do aqui, que é governo seja a o único Várzea fator Grande, que é pelo uma qual ponte de diferença, assim, esses países ricos se tornaram é, o que são, né? Tem os muita caras tá história governando lá, tipo, envolvida, muita guerra a mesma envolvida, família tem, tipo, muita uns 30 anos, tá colonização, muita ligado? exploração envolvida. Os cara, E lógico também essa Amigão, questão. alguma dica para uma pessoa hipotética que quer recuperar sua esperança e sua autoestima? cara, é o seguinte, mano, esperança, velho, esperança em quê, tá ligado? Em objetivos, em sonhos, supostamente falando para, aliás, falando de uma forma suposta para essa pessoa, né? O que, mano, é aquele lance, né, velho? Tipo assim, eu não acho que ninguém tenha nascido. É, é, tá fugindo a palavra, mano. Nascido com. Tipo assim, você pode achar um propósito pra tua vida, tá ligado? Você coloca um foco. Você não nasce já predestinado a algo. Você coloca esse bagulho, tá ligado? Um sentido. Eu acho que a gente nasce sem um sentido na vida e a gente coloca um propósito, tá ligado? E aí, mano. Aí é aquele lance, velho. O que que tá acontecendo? O que tá deixando você sem esperança pra poder concluir seus objetivos? A baixa autoestima? A baixa autoestima, cara, tem algumas coisas que você pode fazer pra melhorar, tá ligado? E, tipo, a baixa autoestima no geral, desde a aparência, a, a uma parada mais assim, interna, tá ligado? Tipo, ah, não me acho bom o suficiente pra fazer aquilo. Ah, não sou bom o suficiente pra fazer aquela outra coisa. Tem que entender que cada dia, velho, que tu tá buscando fazer aquilo que tu tem vontade, você tá mais próximo de concluir do que quando você começou, tá ligado? Trazendo pra próximo, assim, é um bagulho que não me faz querer, tipo assim, por mais que eu ando meio desanimado com as streams, me faz fazer, é pensando, mano, quando eu comecei a streamar, era uma coisa, por mais que hoje em dia muita coisa mudou, tipo, o público caiu bastante, comparado a um período, né, tal. Eu sei que, tipo, a gente tá mais na frente do que antes. Então, eu acho que é isso. E começar, mano, começar, tipo, se parabenizar mesmo, tá ligado? Valorizar as pequenas coisas que você faz. Se não tá conseguindo, tipo, é, sei lá, sair de casa, e aí um dia você consegue sair de casa, consegue ir na casa de alguém, na casa de um parente. Pô, é isso, sabe, mano? A gente não se cobrar tanto, mano. A gente começar a dar esse valor, assim, sabe? A gente começar, tipo, se abraçar, mano.
saber das pequenas coisinhas. E entender também que nem todo dia vai ser igual ao outro. Então, tem dia, mano, que a gente vai conseguir fazer mais coisas, tem dia que a gente vai fazer menos, tem dia que a gente vai amanhecer muito feliz por nenhum motivo, tem dias que você vai falar, cara, por nenhum motivo eu tô triste, tá ligado? E isso faz parte do ser humano, mano. Então, da política de Estado, que aqui no Brasil não se perpetua por conta dessa política extremamente polarizada. A atividade física é uma boa, mano. Atividade física porque, cara, a atividade física ela tá totalmente ligada com a produção dos hormônios do prazer, da felicidade, né? Dopamina, serotonina, esses bagulho assim. Então, se você, sei lá, come um chocolate e se sente bem, porque liberou hormônios ali. Obrigada. E se você faz uma atividade física, vai ser os mesmos hormônios. Só que o lance, se você se acabar, tipo, por exemplo, em comer, por exemplo, eu sou uma pessoa que quando eu tô muito ansioso, eu começo a comer. E não paro, tá ligado? Eu começo a comer, começo a comer. E quanto mais ansiedade, só que se você consegue cair, evitar chegar nesse ponto, diminuir o nível de ansiedade, por exemplo, e consequentemente, se você diminui o nível de ansiedade, você começa a ficar com os pés um pouco mais no chão, e tua autoestima também vai melhorar, tá ligado? Atividade física é um bom caminho. E aí não precisa levantar só ferro lá, levantar peso. Cara, uma volta, uma caminhada, tá ligado? Qualquer coisa que vai fazer você se movimentar, tá ligado? Fazer seu corpo se movimentar ali, o nível que você vai ter que fazer um esforço, vai liberar esse prazer, tá ligado? É uma boa, é uma caminhada, mano. Caminha, dá uma volta no quarteirão, tá ligado? Uma volta na praça do bairro, umas voltas assim. Ajuda bastante. Mas é isso, mano. Mas a gente tem que Sim, seguir de alguma forma, né? E tentando sempre exatamente. contornar as coisas para chegar no melhor lugar possível. E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado dessa merda. Logo mais tô voltando lá pro Japão, mas vou tentar gravar uns videozinhos por aqui, mano. E é isso, mano. É nóis. Cara, que lugar da hora, mano.